Senhor, estamos com a Tua palavra aberta, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Fala aos nossos corações nessa noite, Pai. Assim como Tu falaste ao meu, fale ao coração da Tua igreja nessa noite. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios 5, verso 10, que diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Vamos ler todos juntos? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Tem um cântico que eu gosto de cantar, em algumas vezes, quando eu prego, os irmãos já sabem disso. Quem souber me ajuda, porque eu não sou muito bem entoado. Que é assim: vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. De novo. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Deus nos dará vitória, irmãos. Essa semana todos nós vimos um homem procurado pela justiça por 3 anos. Há 3 anos ele era procurado pela polícia porque ele matou o namorado da filha, o pai e a mãe do namorado. Um garoto que era um artista, e ele matou aquele jovem por ciúme da filha e matou consequentemente o pai e a mãe. Ele fugiu por 3 anos, a Polícia Civil de São Paulo conseguiu pegar ele aqui em São Paulo, e ele chegou aí para o Paraguai e tal, e eles vieram no encalço dele. Aquele homem agora está preso. Ele vai responder pelo mal que ele fez aquelas 3 pessoas. Homicídio triplamente qualificado, matou 3 pessoas. Nós temos as nossas emoções comprometidas. O homem, o ser humano, ele tem suas emoções comprometidas. E aí eu vou lá em Elias. Elias, ele tinha, às vezes, as suas emoções comprometidas. Ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19:4. O medo desestabilizou de tal modo o profeta Elias que ele caminhou um dia inteiro à procura de um lugar solitário. Às vezes, irmãos, é necessário nós procurarmos um lugar solitário. Estava falando com a Blanche antes do culto começar que nós temos os nossos desertos, nós temos as nossas adversidades, os nossos problemas, mas é só diante de Deus, sozinho diante de Deus, que nós vamos nos derramar em lágrima, nos derramar diante do Senhor. Portanto, eu quero convidar você a meditar no seguinte tema nessa noite: sozinho diante de Deus. Sozinho diante de Deus. No texto em que acabamos de ler, não satisfeito com a distância que o separava da iracunda Jezabel, procurou valer-se de outra fuga, a morte.
Só assim, pensava ele, poderia livrar-se das emoções que o incomodavam. Há uma grande variedade de emoções. A lista inclui o medo, a surpresa, a cólera, o contentamento, a comicidade, a alegria, o pesar, e etc. Há emoções prejudiciais e há emoções benéficas. Elias, naquele momento sombrio de sua vida, viveu um coquetel de emoções: pavor, medo, expectativa, pessimismo e desânimo. Quando o anjo lhe apareceu pela primeira vez, ele estava dormindo debaixo de um zimbro. Elias tinha vencido os 450 profetas de Baal, tinha feito fogo descer, tinha feito algo espetacular aos olhos hollywoodianos. Mas Elias fugiu de uma mulher. Teve medo, teve pavor e fugiu de uma mulher a ponto de pedir a morte, a ponto de desejar a sua morte. Portanto, depois de comer e beber, deitou-se novamente e dormiu. E no segundo contato, o anjo deu-lhe instruções para ir ao Monte Horebe. Foram 40 dias e 40 noites de caminhada. Ao chegar ao monte, o profeta entrou numa caverna e lá ouviu uma solene pergunta: que fazes aqui, Elias? A pergunta que nós fazemos: que fazes aqui você? Qual é o sentido da vida para você hoje? Qual é o sentido da vida para você nesses tempos que nós estamos vivendo? Que fazes aqui? Qual o propósito? O que me move a estar adorando a Deus, a estar vivendo uma vida na presença do Senhor? O que me move a ser eu, Anderson? É a pergunta que você faz para você. Que te move ser você que está ouvindo. 1 Reis 19, 9. Se ele não tivesse atendido ao que o Senhor lhe disse, teria ficado circunscrito ao ciclo de emoções negativas. É algo que nós não podemos ficar. Ciclo de emoções negativas. Nós precisamos ser alegres. A irmã me perguntou: pastor, está tudo bem? Eu falei: igual a tsunamita. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Porque no momento da adversidade, é você e Deus. Tem uma música que eu gosto muito, que não vou pedir para a equipe de louvor cantar, porque eles não ensaiaram, mas é a minha vida e do mestre. Na solidão da vida, é eu e Deus. Na solidão da vida, é você e Deus. Teu pai, tua mãe, tua esposa, teu esposo, teu filho, tua filha, não vão responder por você. É você e Deus. E há momentos na vida que nós precisamos fazer uma autorreflexão e refletir a nossa vida. E isso nós fazemos sozinho com Deus. Isso nós fazemos sozinho com a cabeça no travesseiro. Isso nós fazemos sozinho orando, uma vida devocional. Não existe crescimento espiritual sem vida devocional. Eu já falei isso aqui. Eu gosto muito de água, mas se eu não vier aqui e não beber a água, eu vou ficar sem me hidratar. E se eu não me hidratar, vou comprometer meu corpo, meu rim, meu fígado e por aí vai. Assim é a Bíblia. A Bíblia está ali. Mas se eu não tiver a minha vida devocional, se eu não tiver a minha vida, meu momento diário, eu vou ficar fraco. Eu vou ficar desnutrido espiritualmente. No texto que acabamos de ler, você é alguém muito importante para Deus, neste vasto universo que Ele formou. Tem um louvor que diz: e apesar dessa glória que tens,
tu te importa comigo. Olha que maravilha. Deus criou o universo, as galáxias. E apesar de toda essa glória, Ele se importa com o Senhor, seu Jair. Ele se importa com a senhora, dona Teresa. Ele se importa com você, Fagner. Apesar de toda essa glória, Ele se importa comigo e com todos nós. Você é portador da imagem e semelhança de Deus, o que faz de você um ser pessoal livre, com razão e sensibilidade, capaz de responder por suas ações. E mais, você é uma pessoa singular, única, irrepetível no mundo. Não há ninguém que seja como você. Deus o criou com uma individualidade própria, específica, diferente de todas as demais. Antigamente, qual era... Antigamente, o que se provava, ainda se continua se provando, mas qual era a única prova que a gente tinha para saber que todos nós somos diferentes, não tem um igual? Quem pode me dizer? Oi? Digital. A nossa digital é única, por isso que quando nós vamos lá aqui em São Paulo é segurança pública, lá no Rio é Detran, né? Fazer a identidade, a gente bota o dedo lá, fica lá porque são as digitais. Quando alguém comete um crime, vai lá, pega a arma para ver se tem a digital de alguém. Hoje, com a tecnologia avançada, qual é a outra forma que a gente sabe que não existe hipótese nenhuma de alguém ser igual ao outro? É? Oi? DNA. Né? E com o DNA, você prova o parentesco com alguém. Olha só como é que são as coisas. Não existe um DNA igual ao outro. E você prova, então, é mais uma prova irrefutável que nós somos diferentes, únicos. A minha mãe costumava dizer... Minha mãe, ela era de muito ditado. Outro dia eu falei com uma pessoa, a pessoa anotou esse ditado, né? Eu estava conversando sobre um assunto, aí eu falei assim, quando os pequenos rosam, que os grandes latiram. Aí a pessoa falou, eu não sabia desse ditado, né? Coisa da minha mãe, né? E minha mãe falava assim, uma mão tem 5 dedos, nenhum é igual ao outro. Uma mãe tem 5 filhos, né, Eunice? Nenhum é igual ao outro. Não é, irmã Eliane? Individualidade. Individualidade. Nós somos únicos, seres únicos. Temos a nossa identidade. Num certo sentido, você está diante de Deus e isso nunca se fará tão claro quanto no dia do juízo, em que que nós comparecermos diante do tribunal de Deus para lhe dar conta de nossos atos. Você não poderá responder por mim, nem eu por você. Será um face a face inescapável com o Criador e juiz de todos os homens, que cada um retribuirá com a justiça segundo as suas obras. Mas obras, irmãos, não é você ajudar alguém. Não. Hoje a irmã Eunice estava falando sobre isso pela manhã. Obra é você ter empatia pelo outro. É você se colocar no lugar do outro. É você não fazer por fazer. É você fazer sem esperar receber em troca. A velha barganha, eu vou ajudar para receber aqui. Tem gente que acha que dízimo é um investimento. Eu vou entregar o dízimo para eu ganhar um carro importado. Está equivocado. As coisas de Deus são bem diferentes. As coisas de Deus são bem diferentes. As obras nossas do cristão são bem diferentes.
Deus, justo que é, certamente ao julgar sua vida, levará em consideração o seu contexto, a educação que você recebeu, as oportunidades que teve, as limitações da sua capacidade, mas acima de tudo, sendo você pessoa, Deus há de considerar o que você fez da sua liberdade. Nós somos livres, irmãos, para fazer o que quisermos. Nós somos livres para fazer o que quisermos. Tem gente que tem costume de falar assim, eu quero perguntar ao pastor, que o pastor é que vai me dizer se pode ou não pode. Não, irmão, quem diz para você que pode ou não pode é a Bíblia. Não é o pastor. O pastor pode te orientar. Como eu falei hoje pela manhã, o pastor pode orientar. Quando alguém vem perguntar alguma coisa, ele pode orientar. Não decidir, você faz isso. Ele pode orientar. Quem diz o que você tem que fazer é um advogado, um médico. E isso ele vai dizer, vai fazer isso, isso e isso. Mas o pastor não. O pastor ele tem o aconselhamento. E nós vamos comparecer diante do tribunal. Nós somos livres. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não devo me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Ser livre, irmão, para fazer o que você quiser. Só que um dia você vai responder. Um dia você vai responder por isso. E aí você não vai poder ter a desculpa. Mas nunca ninguém falou isso para mim. Que falou, pastor Anderson falou para você, no dia 22 de maio de 2022. A desculpa tão cômoda para os irresponsáveis, só aquilo que os outros, ou pior, as circunstâncias da vida fizeram de mim. Não terá nenhuma serventia, não será em hipótese alguma aceita, importará não o que os outros fizeram de você, mas o que você fez daquilo que os outros quiseram fazer de você. Eu sou assim, nasci assim, você sempre assim, não tem mudança. Crente Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, não vou mudar. Porque me fizeram, eu sou fruto de alguma coisa da minha vida que fizeram comigo e eu tenho esses... Procure em Deus. Procure falar com Deus. Não culpe as pessoas pelos seus problemas, pelas suas dificuldades. Não culpe. Nós não podemos colocar a culpa no outro pelos nossos fracassos. Os nossos fracassos são nossos. Eu não posso colocar a culpa no presbítero Hamilton pelo meu fracasso. E ele não pode botar a culpa em mim pelo fracasso dele. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Deus não lida com massas informes, nem com multidões sem rosto, sem nome, mas com consciência individuais. Ainda que você, lá no mais íntimo do seu ser, saiba que não pode permanecer na santa presença de Deus por causa do seu pecado, Deus mesmo assim quer estabelecer um relacionamento de comunhão pessoal e profunda com você. Deus, ele está interessado no seu coração. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21 ao 26. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são o quê? A causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Irmão, mesmo que você esteja vivendo errado, se você chegar para Deus hoje e falar, Senhor, me perdoa, eu quero ter uma nova vida, um novo viver contigo, Deus te perdoa porque Ele quer o teu coração. Só que Ele não invade, Ele bate a porta. Se você abrir e convidar Ele para cear com você, Ele vai cear. Se você não abrir, Ele não vai. É a chamada responsabilidade que nós temos, porque nós pregamos sempre sobre a doutrina da eleição, da predestinação, porque uma vez salvo, só que nós temos responsabilidades.
Nós temos responsabilidade. Ah, não é porque eu sou salvo que eu posso fazer o que eu quero. Não é porque eu sou salvo que eu vou fazer o que me der na telha. Não! Pelo contrário. Efésios 1,4 diz que Deus nos chamou nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis e em amor. Então, nós fomos eleitos, chamados, e para sermos irrepreensíveis e em amor. O eleito, ele precisa amar. E amar, muita gente pensa que amor é dom. Só porque está lá em 1 Coríntios 13, amor, dom supremo, né? Mas está em negrito. Eu já falei aqui na igreja que negrito não é Bíblia. É uma tradução do tradutor. E todo tradutor é um traidor, porque ele coloca aquilo que ele quer. Então, João Ferreira de Almeida foi lá e botou amor, dom supremo. Não é, amor não é dom. Amor é o quê? Amor é o quê, irmãos? Fruto do Espírito, irmãos. Mas o fruto do Espírito começa com amor, alegria, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, amor é opcional, não é dom. Ah, porque eu tenho o dom de amar. Não, você produz fruto do Espírito, amor. Eu não tenho o dom de amar. Amor é fruto do Espírito. Eu opto em amar você. Amor é uma opção. É igual longanimidade, benignidade, domínio próprio. Isso é opção. Ou você tem o domínio próprio, exercita esse domínio próprio. O que é o domínio próprio? Eu já falei aqui, é água na boca. Você botar um gole... Você já experimentou falar com a boca cheia d'água? Você não consegue. Domínio próprio é isso, irmão. É você botar um gole de água na boca e ficar quieto. Faça esse exercício quando você tiver para discutir com alguém. Quando você tiver para ter um embate. Pega, coloca um pouco de água na boca e tenta falar, para ver como é que vai ser. Amor é fruto do Espírito. Deus não lida, já falei. Para isto, irmãos, Ele, em sua graça, enviou ao mundo seu Filho Jesus Cristo para ser o nosso representante, o nosso substituto, a ponte única entre Ele e nós. Deus tem grandes bênçãos de amor reservadas em Cristo, especialmente para você. Basta que você as queira desfrutar. Meus irmãos, o banquete está aqui. As bênçãos de Deus estão aqui. Basta eu querer desfrutar das maravilhas de Deus na minha vida. Basta eu querer. Porque assim como nós cantamos agora há pouco, e eu disse que esse louvor ele tem algo especial na minha vida, porque foi quando eu estava indo para a sala de cirurgia para fazer a bariátrica. Aí eu vou dizer o porquê, para os irmãos não ficarem pensando. Eu pesava 120 quilos, eu tinha várias comorbidades. E eu fui para a sala de cirurgia e a música que foi tocando no meu ouvido foi essa. E o médico disse para mim assim, se você não fizer a cirurgia bariátrica, eu não te dou 10 anos de vida. E a esposa dele, que depois virou minha amiga, falou assim, ele foi bonzinho, porque eu não dava 5. Vocês perceberam? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és o meu Deus. Na solidão,
dos momentos difíceis, Ele é o nosso Deus. No deserto, Ele é o nosso Deus. E se você mergulhar, Ele te traz à tona para respirar, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus do impossível, porque o possível está ao nosso alcance. Mas Ele é o Deus do impossível. E lá se vão 12 anos. Lá se vão 12 anos. Dia 5 de julho agora, faz 12 anos. E eu vivo uma vida de qualidade, tenho as minhas limitações, vivo uma vida bem, tomo os meus remédios, porque o bariátrico tem que tomar os seus remédios. Às vezes a imunidade baixa, aí o pastor fica 15 dias com afta na boca, mas é porque a imunidade baixou. Mas o pastor está firme aqui, olhando para frente, para o alvo. Com todas as dificuldades, o pastor está aqui. Porque é eu e Deus. Sozinho, diante da dificuldade, sou eu e Deus. É você e Deus. Isso posto, irmãos, a melhor utilização que você pode fazer de sua liberdade é aceitar humildemente a obra redentora de Cristo em seu lugar e em seu favor, dispondo-se a viver em obediência aos seus ensinos. Então haverá paz à sua alma e tranquilidade para seu coração, agora e no dia do juízo. Seja humilde, reconheça o senhorio de Cristo, reconheça que você é totalmente dependente de Deus. E quando você chegar em casa, sozinho no seu quarto, ajoelhe-se e ore: Senhor, tem misericórdia de mim, da minha vida. Coloque-se diante do Senhor, diante da presença dEle, humildemente reconhecendo que você não é nada, que você é pecador e que você depende única e exclusivamente da misericórdia do Senhor. É o que nós precisamos. Irmãos, nós aqui estamos em condições de igualdade. Ninguém aqui sabe mais do que ninguém. Porque todos nós temos uma história. Todos nós temos uma caminhada. Uns tiveram mais oportunidade do que os outros, mas todos nós somos iguais. Uns têm mais responsabilidade na casa do Senhor do que outros, porque foram chamados e colocados ali. Não é porque eu sou pastor da igreja que eu tenho sempre razão, que eu sei tudo, que eu sou melhor do que ninguém, não, irmãos. Eu sento aqui na reunião da SAF, eu sou submisso à direção da SAF. Está aqui a irmã Eunice, que não me deixa mentir. Outro dia, ela não pôde vir à reunião da SAF, correto? Teve um empecilho, algo que não podia vir, a irmã Ana estava doente, né, irmã Ana? E eu entendi: não, irmã, não vou dirigir a SAF, porque a SAF é a SAF, eu sou o conselheiro da SAF. E elas entenderam, e foi porque, irmãos, cada um no seu lugar, cada um respeitando a liderança do outro, cada um respeitando o espaço do outro. Nós precisamos ser humildes e entendermos o nosso lugar no reino de Deus, a nossa importância no reino de Deus. Concluindo o sermão, a semelhança de Elias, somos por vezes aguiolhados por emoções fortes. Nossa primeira reação é a fuga, que consiste em deixar o palco do problema ou desistir da luta. Em ambos os casos, há prejuízo à saúde. A gente sempre quer fugir do embate. A gente sempre tem medo. Sempre tem medo do problema, do palco do problema, de ser o centro do problema, o centro da situação.
de ser o centro da vergonha. A gente tem esse medo. O cristão não está imune à influência de emoções negativas, mas deve lutar para que não se deixe envolver por pensamentos e atitudes que comprometam seu equilíbrio. As emoções têm lugar de honra em nossa vida, mas não podem determinar nosso destino. Precisa estar sob controle. E eu quero encerrar o sermão com uma pergunta. Você concorda que a temperança é uma vacina eficaz contra influências de emoções negativas? Precisamos ser temperantes, irmãos. Precisamos ser pessoas temperantes, longânimas, amorosas, para afastar as emoções negativas. Nós não podemos viver de emoção. Você imagina nosso irmão Daniel Dias, que trouxe aquela palavra maravilhosa domingo passado, se ele fosse viver de emoção, como é que ele seria? Nós precisamos ser temperantes, sóbrios, firmes, olhando para a cruz de Cristo, olhando para Cristo, meu Salvador e Redentor. O problema vem, ele vai vir. O problema chega, ele vai chegar. Mas não sou eu quem vivo. Cristo vive em mim. Que Deus nos abençoe.